No último vídeo nós fizemos uma grande repassada em cada fase do desenvolvimento, como é importante a gente saber que existem essas diferenças. E ainda olhando como é que isso está acontecendo com os nossos filhos. E em cada fase de mudança dos nossos filhos, como que a gente precisa mudar também, né? Como que novidades vão surgindo para nós, pais e mães. Então, o que eu quero te trazer nesse vídeo aqui é esse convite para que como que você vai se adaptar, como que você vai se organizar em cada uma dessas fases. Como que é importante que você, conhecendo essas fases, conhecendo os momentos de transição, você também se prepare para esses novos momentos, para essas novas exigências, para as novas habilidades que vão ser exigidas de você ao longo das fases. E uma coisa importante também é a gente perceber que cada fase traz um convite. De que é isso que eu preciso aprender? Lá no bebê eu preciso muitas vezes abdicar de questões e algumas necessidades, não todas, vamos falar sobre isso lá na frente. E o meu foco ali realmente é esse bebê, para que eu possa manter esse vínculo, essa segurança para ele. Quando ele se torna uma criança, eu preciso ter a firmeza dos limites. Quando ele passa ali para a segunda infância, como é que eu vou garantir então cuidar da minha comunicação, das minhas palavras, da minha forma de falar com essa criança, para garantir uma formação de uma autoestima saudável. Na adolescência, como compreender esse jovem, como permitir que ele tome decisões, que a gente vá negociando, que a gente vá aprimorando muito a nossa comunicação, como que isso exige de nós, pais e mães, mudanças e novas habilidades. Então, alguns ajustes precisam ser feitos. A gente precisa aceitar as diferenças de que a experiência do nosso filho é diferente da nossa experiência. A experiência de cada um dos nossos filhos é diferente entre si. E evitar comparações entre um filho e outro, entre um colega e o filho, entre um primo e o filho. Essas comparações só trazem sofrimento. Que você possa, nesse olhar de cada fase, de olhar quem é o seu filho em cada momento, olhar quem é o seu filho. Comparar ele com ele mesmo. Se ele está evoluindo, se ele está crescendo, se ele está aprendendo, se ele está tomando melhores decisões mais conscientes, mas comparando com ele mesmo. Quando você compara com outra criança ou com outro parente, com outra pessoa, isso é injusto, porque são pessoas diferentes. É como se a gente estivesse comparando pepino com abóbora. Não vai ficar igual nunca, né? São pessoas, mas eles têm diferenças significativas. E uma coisa muito importante das fases, quando a gente está aqui do lugar de pai e mãe, é perceber como que em cada fase nós visitamos a nossa própria história. Como que cada fase traz gatilhos para olharmos para questões da nossa própria história. E se na sua história existem pontos que estão bloqueados, pontos que talvez de dor, de sofrimento, de experiências negativas, muito provavelmente você não quer olhar para isso. E talvez não olhou até agora. E quando o seu filho vai chegando nessas fases, eles vão nos convidando a olhar para isso, mas que a gente possa aceitar esse convite como algo positivo. Se isso está acontecendo, se eu estou sentindo determinada questão nessa fase, o que meu filho está despertando em mim, mas que não seja como uma coisa que eu tenho que castigar essa criança, mas que eu possa pegar isso e me trabalhar e trazer para o meu processo de autoconhecimento, de crescimento pessoal. Isso é muito positivo. Então, as fases são importantes para nós também, é um reviver da nossa história, é uma grande oportunidade de olhar talvez para esses momentos de dor, mas para a gente dar novos sentidos, para a gente ressignificar, para que a gente possa decidir mesmo o que é da nossa experiência, o que eu quero de verdade proporcionar para essa criança, para a gente não misturar todas essas coisas. Nós vamos ter mais oportunidades de falar sobre isso mais na frente, né? E aí eu quero te convidar para a atividade desse módulo, que vai ser... Lá vai estar bem explicadinho o que você vai ter que fazer, mas é observar cada fase e ir percebendo o que mexe em você, quais são as lembranças, quais são as emoções presentes de cada fase do desenvolvimento, certo? A gente se vê então no nosso próximo vídeo.